Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio Cardoso Leite e nós vamos iniciar aqui uma videoaula, de sociologia sobre raça, etnia e multiculturalismo. Um tema muito polêmico que suscita muitas discussões nas ciências sociais e que, com relação ao Brasil, envolve também bastante polêmica devido à diversidade cultural, que existe no nosso país. Bem, então vamos lá, É um tema bem interessante e gostoso de estudar. As referências bibliográficas básicas, para a gente tratar do assunto são estas aqui, os livros didáticos do Programa Nacional de Livro Didático do Governo Federal, do MEC, Sociologia em Movimento, Sociologia para Jovens do Século XXI, Sociologia Hoje e Sociologia para o Ensino Médio. Elas são as referências bibliográficas básicas, porque o nosso objetivo aqui não é um aprofundamento sobre o tema em suas dimensões mais complexas, mas sim introduzir, as noções sociológicas relacionadas ao tema. E por isso nós estamos utilizando como referências bibliográficas básicas os livros didáticos, por causa da linguagem acessível que estes livros possuem. Mas no decorrer da aula vocês vão ver que eu uso outras fontes além desses livros, como o meu próprio livro aqui, que é a Sociologia, a Cultura Brasileira e a Sexualidade na TV, que é um livro de minha autoria, uma análise sociológica baseada na minha dissertação de mestrado em Sociologia da Cultura na UFMG. E outros conhecimentos que eu mesmo tenho como sociólogo. Vamos lá então. Vamos começar com algumas noções das ciências biológicas para facilitar nosso raciocínio. Vamos começar com o conceito de espécie, como um conjunto de populações ou um grupo de organismos que tem potencial para cruzar entre si e produzir descendentes viáveis e férteis. Essa definição é conhecida como conceito biológico de espécie e é uma das mais utilizadas, mas não é a única utilizada, não é? E aí nós estamos aqui com o exemplo, do sapo, do cavalo e da ave aqui, o quero-quero, muito típico aqui no Rio Grande do Sul. Tá, nosso objetivo não é aprofundar em biologia, mas utilizar esses conceitos como ponto de partida para a discussão sociológica. Bem, então vamos lá. Conceito de raça. Raça é um conceito que é problemático, é bem complexo, mas ele é utilizado para classificar diferentes populações de uma mesma espécie biológica, de acordo com suas características genéticas e fenotípicas. Então, vocês podem ver aqui no nosso primeiro desenho aqui, tem diversas aves e elas são diferentes, tucano, papagaio, canarinho. Então são todas elas, essa espécie, todos são da mesma espécie, mas elas têm diferentes características, a cor da pena, o tamanho do bico, o tamanho da ave, Outro exemplo interessante é o dos cães, que possuem várias raças, Aqui nós temos raças diferentes de cães, Tem pincher, pastor alemão, e aí vai. Então, essa é a noção utilizada nas ciências biológicas. Se você quiser aprofundar, você pode procurar o seu professor de biologia. Bem, a grande questão para nós aqui na sociologia é: e os seres humanos? Os seres humanos são uma espécie única? Seria a espécie humana? Ou seria uma espécie de raças diferentes? Bem, essa que é a grande questão, O conceito de raça é muito complexo,
né? E assim, ele é muito discutido, ele é um objeto de grandes estudos sociológicos e de intensos debates, não só na academia, né, no âmbito científico, mas também no âmbito da sociedade e das políticas, né? Esse conceito de raça, ele no senso comum e durante muitos anos, ele é utilizado para difundir uma ideia de que nós podemos classificar os grupos humanos e essas classificações são de acordo com suas características inicialmente biológicas, seguindo essas ideias que nós já vimos lá da biologia, mas também características culturais. A grande pergunta é que, no imperialismo europeu, já havia ciências da natureza? Porque nós vamos ver que esses conceitos, o conceito de raça e o conceito de diversidade cultural e os diferentes tipos de grupos humanos, eles surgem a partir do imperialismo europeu. Por quê? Porque os europeus começaram a viajar pelo mundo e descobrir outras populações em outros territórios, né? Pessoas diferentes da que existia na Europa, né? E do ponto de vista de uma classificação, né, das ciências da natureza, isso era altamente problemático naquela época, justamente porque ainda não havia, né, ciência no sentido de ciência moderna como é hoje, né? Aí tem uma figura mostrando um tipo de classificação aí, comparando seres humanos de características diferentes, né, e animais também de características diferentes. Só para ilustrar como que é problemático essa questão e naquela época era mais complicada ainda. Bem, a resposta é que na época do imperialismo europeu, da descoberta de povos diferentes, ainda não existia a ciência moderna tal como nós concebemos hoje, né? E então também não existia ciências da natureza ou a biologia moderna como nós temos hoje, né? O que havia era teologia natural e história natural. Duas referências interessantes para a gente aprofundar sobre isso, se vocês quiserem, é o livro que trata do surgimento, né, da ciência moderna e sua relação com o desenvolvimento, e sua relação com a religião, né, o desenvolvimento da ciência moderna e sua relação com a religião, que é esse livro aqui do Huygens, né, que é um historiador da ciência holandês. E tem esse livro também aqui que vai mostrar que ciência e religião sempre estiveram relacionados e que essa ideia que a gente tem hoje de conflito entre ciência e religião é uma ideia recente, né, algo típico que se deu a partir da modernidade. E esse livro vai mostrar, e nós já temos ele traduzido em português, né, vai mostrar como que são categorias que estavam juntas e por que tem esse conflito hoje. Bem, então vamos lá. Voltando para a nossa questão principal, com o imperialismo e a descoberta de novos povos que não eram conhecidos pelos europeus, né, o que havia era uma ideologia da superioridade europeia, né? Eles começaram a dominar outras regiões cujos povos eram inferiores militarmente, né? Eles tinham mais tecnologia, e aí eles consideraram esses povos também inferiores culturalmente e racialmente. Essa ideia de inferioridade, superioridade de raça, ela vai se consolidar de uma forma mais sólida a partir, né, dos anos de 1800, principalmente devido à ideologia evolucionária promovida pelo Charles Darwin, né, que é conhecido como um estudioso que revolucionou as ciências biológicas, defendendo a tese aí da seleção natural. Essa tese ela apregoa que as características favoráveis à sobrevivência no meio ambiente faz com que os indivíduos, né, transmitam essas características de sobrevivência aos seus descendentes, e aqueles que não têm as características favoráveis vão sendo extintos, né, e isso vai fazendo com que haja uma evolução da espécie,
né, essa tese, ela, de forma resumida, dizia o seguinte, que só os mais aptos ou superiores sobrevivem e que esta aptidão é determinada geneticamente. Bem, então essa ideia ela vai acabar sendo utilizada também por um cientista inglês, o Francis Galton, né, que era primo do Darwin, e ele vai ser conhecido por ter cunhado o termo eugenia, né, que é caracterizado como o racismo científico. Né? O que esse cientista propôs? Ele propôs que ele fez uma aplicação da teoria de Darwin, né, da seleção das espécies, e cunhou esse termo eugenia como termo bem nascido, né, para poder remeter à ideia de que os seres humanos poderiam ser aperfeiçoados através de casamentos, né, ou cruzamentos em termos biológicos, né, que iriam promover uma mistura genética, fazendo com que a espécie fosse aperfeiçoada. Né? Os cientistas eugênicos eles também propuseram a esterilização em massa, né, de seres humanos que eles consideravam inferiores. Aqui está uma figura, essa figura aqui é uma figura de um projeto do Galton sobre mapeamento de faces, em que ele relacionava características físicas, né, com o tipo de personalidade, com doenças e até com criminalidade. Essa proposta, né, essa ideia de eugenia do Galton acabou dando origem, né, a uma série de aspectos dos estudos das populações, né, e um deles mais interessante é esse do embranquecimento das populações, que tem a ver com a tese do Galton, né, de melhorar a espécie, aperfeiçoar a espécie, porque qual que seria a ideia? É que a mistura entre as raças ela alteraria na medida que fosse reproduzindo a espécie. Nesse sentido, né, a miscigenação, que é essa mistura de raças, iria degenerar, né, o povo superior, que aqui seria a raça branca. Né? Então, na medida que os brancos iam tendo filhos com os de outras raças, né, o negro e o índio, no caso do Brasil, ia nascer um mulato, né, um mameluco, e isso seria uma espécie inferior, né, não tão superior como o branco, porque misturou com uma raça que é inferior. Né? Mas, por outro lado, também dava abertura para a ideia de que você poderia melhorar as raças, né? De forma a pegar, por exemplo, uma população de índios ou de negros que, tendo relações e filhos com os brancos, já não nascesse tão negro ou tão índio, né, esses filhos. E aí haveria uma melhoria. Né? Essas ideias elas foram muito utilizadas nas políticas públicas, como, por exemplo, o caso do incentivo à imigração dos trabalhadores alemães e italianos para o Brasil na época da escravidão, né? Porque, afinal de contas, além do Brasil estar precisando de mão de obra, já que tinha acabado a escravidão, seria uma oportunidade de melhorar a população, embranquecendo-a através, né, da vinda desses imigrantes, porque eles iam acabar se misturando com os povos que aqui, né, eram predominantes. Bem, as teorias eugênicas principais que a gente deve destacar são essas desses três autores aqui, né? O primeiro, Joseph, né, que defendeu que a miscigenação era algo inevitável, de qualquer jeito ia degenerar física, intelectual e moralmente a espécie humana, porque uma vez que todos esses povos descobertos estavam se misturando com os europeus, né, os europeus não iam ser essa raça branca pura como eles consideravam naquela época, né?
Depois vem o Lombroso, né? O Lombroso também uma tese interessante dele. Ele começou a analisar essas diferenças físicas e começou a defender que os criminosos eles apresentavam evidências físicas que possibilitavam classificar já o comportamento deles enquanto um comportamento criminoso, né? E aí, assim, eles poderiam ser identificados pela antropometria. Significa que, uma vez que você pudesse descrever as características físicas de um indivíduo, o tamanho do nariz, a cabeça, a cor da pele, né, através da antropometria, daqui a pouco nós vamos saber o que é, a gente já poderia identificar se aquele indivíduo tinha tendências ao crime ou não, né? E o Nina Rodrigues, que é um cientista, um médico e um antropólogo brasileiro, né, que se inspirou nas teorias do Lombroso e defendeu de que os negros seriam geneticamente mais propensos à criminalidade. Então, segundo essa perspectiva de pensamento, né, as prisões brasileiras têm muitos negros porque eles são os que mais cometem crime por causa da raça deles, que é uma raça criminosa. Seguindo esse raciocínio aí, né? É óbvio que nós não concordamos com isso. Bem, a antropometria é uma forma de estudar os seres humanos, né? Antropos significa homem, né? Metria, medição, que é baseada na medição das características físicas dos indivíduos. Então, assim, a antropometria ela tentava utilizar, né, de uma maneira descritiva em termos científicos, a existência de raças superiores e raças inferiores, né, a partir das ciências naturais da época, né, que eram a medição e a descrição das espécies que estavam sendo descobertas. Então eles mediam o crânio, o nariz e verificavam como que era o comportamento desses indivíduos, tentando prever, né, o comportamento deles a partir dessas características. Vocês podem ver que na figura aqui, né, você vê que o branco tradicional europeu aqui, né, ele está com um crânio aqui semelhante semelhante não, diferente do macaco, né, mais redondo, né, menos achatado, e o do macaco, segundo esse desenho, né, ele está bem parecido, né, com o do negro, né? Então, é uma ideia que levava a crer que o negro, devido à semelhança com o macaco, ele era de uma raça inferior, ele não era tão humano como o branco, né? Bem, gente, essas teorias raciais, elas se desenvolvem a partir do século XIX, né? E elas, na verdade, elas funcionam como uma justificação para a ordem social promovida pelos países europeus ao colonizarem os outros territórios e suas populações, né? Então, essas teorias vão fundamentar o conceito de raça humana, que é amplamente adotado no mundo inteiro, essa adoção do conceito de raça humana no sentido de os seres humanos possuírem raças diferentes vai prevalecer até a Segunda Guerra Mundial, né? Quando o nazismo vai utilizar essas ideias de raça, né? E vão promover uma purificação da raça, que a raça superior para os nazistas era a branca germânica deles, e toda essa complicação com o nazismo vai gerar uma série de percepções, né, de que o conceito de diferentes raças relacionadas ao ser humano nada mais é do que um preconceito e uma postura de ódio em relação a grupos que são diferentes, né? Aqui está o branco europeu e os demais povos que foram descobertos naquela época do imperialismo. Bem, então, aprofundando mais nos conceitos sociológicos, nós podemos ver que o racismo ele pressupõe uma hierarquia entre superiores e inferiores,
utilizando a caracterização, né, biogenética, e vai assim considerar que seja natural, né, que alguns grupos humanos sejam subjugados por outros. Nós estamos vendo aqui, né, a dominação dos índios brasileiros na época do Brasil colônia pelos padres católicos, né, na época do Brasil colônia. E aqui um branco europeu, né, um português, no caso do Brasil colônia, castigando um negro, né, batendo nele, ele todo amarrado aqui, para evidenciar, né, que o racismo ele é uma ideologia, além do racismo ser, né, uma ideologia, um conceito que naquela época era um conceito científico que acabava classificando, né, os tipos de seres humanos. Ele, na verdade, ele é uma ideologia mais do que tudo. Bem, para a gente entender isso melhor, vamos para o conceito sociológico de estereótipo ou rótulo social. O que é esse conceito? É a ideia de uma preconcepção padronizada e generalizada pelo senso comum, sem um conhecimento profundo, sobre situações ou sobre indivíduos, né? Então você coloca um rótulo naquela situação ou naquela pessoa, né? Na sociologia, o estereótipo e os rótulos. Tá escrito errado aqui, ó. Estereótipo, não é estereótipo, aqui tem que corrigir. Anotem aí. O que acontece? Esse conceito na sociologia ele é muito utilizado para estudar as identidades culturais e a grande consequência dos rótulos sociais na vida, no dia a dia, é que há uma interferência no modo pelo qual as identidades culturais são definidas, né? Então, quando você rotula um indivíduo, você está definindo o que ele é, né? E daí são exemplos de rótulos sociais. O vagabundo, o que é um vagabundo? Ele tem características específicas, né? A piriguete, o emo, o nerd, aqui no Rio Grande do Sul é a poia, né? Aquela pessoa mais parada, que não toma atitude. Então é um rótulo social, né? Lá em Minas Gerais, minha terra, a gente chama isso de plasta, né? É o rótulo que é muito usado no dia a dia lá, né? O marginal é aquele neguinho, né? Aqui nas músicas de tradição gaúcha, outro dia eu descobri que tem a machorra, e aí vai. Os rótulos sociais eles também podem ser utilizados para grupos, né? Não só para indivíduos. Então, mulheres brasileiras, por exemplo, trazem uma ideia, tem um rótulo social da mulher, né? Que tem a sexualidade aflorada, que tem o corpo como um violão, né? Que tem os seios volumosos. Essa ideia da mulher brasileira vocês podem aprofundar no meu livro, né, sobre a cultura e a sexualidade da TV, onde eu exploro como que essa imagem da mulher brasileira é uma imagem adotada não só pelo exterior, pelos estrangeiros, eles imaginam que todas as mulheres são assim, né, as mulheres brasileiras, como o Brasil assumiu esse estereótipo também e as próprias mulheres aderiram a esse rótulo, né? Outro exemplo aqui de rótulo são os fundamentalistas, os crentes, né? Ou também podemos dizer xiitas. Tem o rótulo do baiano e nordestino como preguiçoso, menos desenvolvido. Hoje em dia a gente tem o rótulo aqui da polarização política, os petralhas ou os bolsomínios, né? Historicamente a gente sempre teve, infelizmente, no dia a dia, o rótulo das classes perigosas ou favelados, na verdade é um rótulo utilizado para os pobres, e temos também o rótulo dos milicos, né, que são os militares. Bem, mas nós não vamos aprofundar nisso não, isso aí a gente vai aprofundar quando nós formos estudar as tribos urbanas e grupos sociais. Esse conceito, ele é importante, a gente discutiu ele, para poder aprofundar num outro conceito relacionado à raça e etnia, que é o conceito de preconceito. Na verdade, o estereótipo e o rótulo social, ele é um preconceito. Só que a gente usa mais o preconceito para analisar as relações sociais que nós vamos aprofundar daqui em diante.
Então, o conceito é o mesmo, de um conceito prévio, né? Formado antes de se ter um fundamento preciso, né? Pré-conceito significa que você atribui um conceito ao que você não conhece. Antes de conhecer, você já tem um conceito prévio, que não é sólido e também não é imparcial. Na verdade, ele é uma generalização superficial que deprecia o outro, né? E, em geral, a partir das suas características físicas ou culturais que são diferentes. Né? Se é diferente de você, você julga com aquele determinado preconceito. Né? E aí você acaba, de uma forma arbitrária, dizendo o que é superior e o que é inferior. Né? Então são generalizações, né, prévias. Né? Por isso que tem a ver com estereótipo e rótulos sociais. Aqui tem duas charges exemplificando, né? Um senhor de terno, branco, batendo na porta de uma casa e falando: eu queria falar com o dono da casa. Né? Por quê? Porque ele viu que quem atendeu era uma negra com roupas que remetem à ideia de quem está fazendo limpeza. Então ele está entendendo que o dono da casa não é ela é empregada ou a faxineira. Né? E aí ela responde: pode falar. Por quê? Porque é ela que é a dona da casa. Ele teve um conceito prévio de que ela era, né, empregada doméstica e não era dona da casa. Aqui um outro exemplo de um senhor branco, né, que está com medo. Ele está andando na rua e se deparou com um jovem negro. E aí, na hora que o jovem negro chega perto dele para perguntar as horas, ele fala que já vai entregar o celular e a carteira, achando que é um assalto. Né, que é um preconceito. Não, tá chegando um negro aqui, ele só pode ser um bandido, um criminoso, um assaltante. Bem, então o preconceito é a primeira dimensão que é importante na análise sociológica das relações, né, que envolvem as ideias de raça e de etnia. O outro conceito importante é o da discriminação, né? O que é a discriminação? A discriminação já é uma atitude, um tratamento diferenciado. Né? Quer dizer, ele parte do preconceito e ele é uma prática que leva à marginalização ou à exclusão. Então, assim, na verdade, a partir do preconceito nós temos outros dois conceitos sociológicos, que é o da discriminação e o da segregação, que eles materializam as ideologias que são baseadas nos preconceitos, né? E aí eles vão refletir a dominação, a hegemonia de um grupo, né, sobre outro que vai ser subordinado. Aqui também nós temos dois tratados. Aí, para exemplificar a discriminação, você vê na primeira charge aqui, né, um menino branco que deve ter feito alguma coisa errada, e a pessoa falando: se você fizer isso de novo, eu vou chamar seu pai. Né? Aí o outro fala: calma que é uma criança, né, nessa situação. Olha como que o tratamento é diferenciado se fosse uma criança negra. Né? Olha lá, ladrão, redução da maioridade penal já, é uma criança que é ladrão, chama a polícia, pega, ninguém fala assim: calma, é uma criança. Não, é bandido mesmo. Por quê? Porque trata-se de uma criança negra. Tratamento diferenciado, né? Aqui duas pessoas pedindo socorro no mar, um navio julgando uma boia para um e uma âncora para o outro, né? Tratamento diferenciado entre o branco e o negro, só para vocês entenderem o conceito sociológico de discriminação. Agora o conceito de segregação. O conceito de segregação, ele é o conceito que indica a separação, o isolamento social, né? Seja apenas social, seja também espacialmente, entre grupos diferentes, né? Que são alvo de preconceito. Né? Então eles são discriminados por causa do preconceito e são segregados. Né? Justamente porque eles não têm as características da cultura dominante. Né? E como exemplo aqui de segregação, eu estou dando uma segregação que era feita antigamente entre homens e mulheres, né, que eles tinham que ocupar espaços diferentes. Né? Na verdade, no início, mulheres não iam para a escola, só os homens que iam para a escola e para as universidades.
porque eles é que vão exercer a profissão e a mulher só servia para procriar e cuidar do lar, né? Depois isso melhora um pouco, são criadas as escolas para as mulheres, mas as escolas também eram separadas, escola de mulher e escola de homem, porque os homens tinham que ter uma educação diferenciada, já que eles iam trabalhar fora e se tornarem os líderes, né, da sociedade, e as mulheres, inclusive, tem um curso superior que não sei se ainda existe nas universidades, na Universidade Federal de Viçosa existia, quando eu saí de lá em 2010, que é o curso de Economia Doméstica, que é um curso superior para as mulheres, né? Porque elas aprendiam a fazer conta e administrar as coisas do lar e etc. Só para vocês terem uma ideia de que é a segregação. A segregação geralmente ela é legal, ela é uma prática que todo mundo reconhece, inclusive juridicamente, na sociedade. Um outro exemplo aqui de segregação já é uma segregação espacial, né? Que é o ambiente da favela. Olha aí como que o ambiente da favela é um ambiente sem infraestrutura, né? E o ambiente das elites é um ambiente muito bem estruturado, com grama, com verde, né? E aqui na favela as casas são construídas conforme a condição deles e não são terminadas, e enfim, né? A segregação ela é algo institucionalizado por meio de políticas e de leis. Mas o exemplo que eu estou dando para vocês aqui é de uma segregação que não é de lei, mas acontece na prática, né? A lei não diz que negro tem que viver na favela e branco nos bairros da elite. Aqui no Brasil não tem esse tipo de coisa. Mas na prática o que acontece é isso. A maior parte da população da elite está num bairro bom e a maior parte da população pobre ou negra ou misturada, indígena, miscigenada, está na favela, né? Então, assim, o foco da segregação é manter, né, os indivíduos e grupos desejáveis longe, né, daqueles que são superiores, ou, né, porque tem base no racismo, né? Nos Estados Unidos, a segregação lá era feita de uma forma mais explícita, né? Porque você tinha lugar, escola para negro e escola para branco. Você tinha lugar no ônibus para o branco e lugar no ônibus para o negro. E geralmente o lugar do negro era um lugar inferior ao do branco, né? Então vocês podem pesquisar aí sobre a segregação nos Estados Unidos, inclusive entre o norte e o sul, né? Tem o filme 12 anos de escravidão que mostra como que era um tratamento diferenciado e como que a segregação acontecia lá, né? Na África do Sul acontecia da mesma forma, tinha os empregos, os bairros e os lugares que eram dos negros e tinha os bairros, os lugares e as profissões que eram dos brancos ingleses colonizadores da África do Sul. Bem, exemplos de luta contra a segregação, né? Eu peguei aqui só dois personagens para dar como exemplo aqui. Nos Estados Unidos, são os pastores batistas Martin Luther King, o pai, né? E o filho, né? Os dois eram pastores batistas. O pai, na verdade, ele nasceu com o nome de Michael, mas como ele se tornou um cara que lutava contra as injustiças, né? Um protestante, né? Ele mudou o nome dele em homenagem a o Martim Lutero, que é conhecido, né, como o que deu origem ao início do movimento protestante, né, a reforma protestante contra as injustiças e as coisas que a Igreja Católica praticava. Ele mudou o nome dele para Martin Luther King, e o nome dele era Michael King, então ele manteve o sobrenome King e colocou o nome de Martin Lutero nele. E depois ele pôs o nome do filho dele de Martin Luther também, que é esse aqui, que é mais famoso que o pai, inclusive, porque ele foi assassinado, né, por lutar pacificamente contra a segregação racial nos Estados Unidos. Aqui está o livro, o cartaz do filme Selma, né, que conta a história do Martin Luther King Jr.
assassinado por defender a igualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos. Outro exemplo de luta contra a segregação é o Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso na África do Sul, né? E ele defendia uma luta contra o racismo pacífica e por isso ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993. E depois que ele saiu da cadeia, de 27 anos preso, ele foi eleito presidente da África do Sul. Bem, mas e o caso do Brasil, gente? O caso do Brasil, como é que fica, né? São várias raças, várias etnias, tem preconceito, discriminação ou segregação no Brasil? Essa que é a nossa grande questão. Bem, vamos iniciar então pensando na teoria da democracia racial, que foi pensada pelo sociólogo Gilberto Freire, né? E o Gilberto Freire ele defendeu a ideia de que no Brasil, como no Brasil aconteceu uma mistura entre as três raças, né? O negro, o índio e o europeu, né? A identidade brasileira foi formada a partir dessa mistura dessas três raças, a identidade brasileira. E que isso é algo positivo, né? É claro que Freire não desconhecia os conflitos raciais, mas a interpretação dele, o objetivo dele, se deu exatamente numa época, lá dos anos 30, em que os intelectuais estavam preocupados em definir, né, a identidade do Brasil. Por que o Brasil é desse jeito, né? Por que o Brasil é tão rico na natureza e é um país atrasado? Então a discussão era essa. E a análise de Freire mostra que houve uma convivência salutar entre as raças, justamente porque aqui no Brasil houve a mistura, não houve a segregação, né? Essa é mais ou menos o que o Freire estava dizendo, claro, né, gente, com as condições que ele tinha na época e com o conhecimento da época, né? Com todas as limitações da época. Essa teoria da democracia racial do Freire, ele teve resultados positivos, né? Um dos resultados positivos foi que a alternativa contra as teorias eugênicas era uma das vantagens. A democracia racial defendia que a miscigenação foi algo positivo e que então a gente não tinha que utilizar da eugenia para poder aperfeiçoar, né, a espécie humana. Pelo contrário, né, principalmente tendo em vista que, né, a identidade do Brasil era uma identidade de mistura, rica, diversa, né, tanto na nossa culinária como nas nossas práticas culturais e na religião, né, a religião do branco europeu, o cristianismo católico romano se misturou com as religiões afro, aí temos o sincretismo, né, um exemplo de uma manifestação religiosa sincrética é o Congado, né? O Congado nada mais é do que a mistura das religiões afro com o catolicismo, né? E a própria Igreja Católica deixa as manifestações do Congado acontecerem em suas igrejas até hoje, né? Pelo menos lá em Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul não sei. Né? Outra vantagem que teve, né, essa teoria do Gilberto Freire é que despertou os intelectuais para a importância, né, de financiar pesquisas científicas, né, sobre as relações entre os povos na sociedade, né? Principalmente considerando que na época da tese do Freire ocorrera a ascensão e a queda do nazismo, que utilizou muito os conceitos de raça. Então essa é a segunda vantagem, né? O despertar para a importância de se pesquisar no âmbito das ciências sociais sobre as relações raciais, né, entre os povos nas sociedades. Bem, mas a teoria da democracia racial também teve desvantagem, né? E a maior desvantagem pontuada pelos especialistas é que essa tese fortaleceu a ideia de que no Brasil não tem preconceito. Né? Isso, você já deve ter ouvido falar isso. Não, aqui não tem preconceito, aqui tem desigualdade social. A ideia é de que
como foi positivo a mistura, né, na verdade a cor da pele, a questão da raça em si, né, não é o problema é a pobreza, né? Vejam só, aqui nós temos uma charge que ilustra bem isso, né? Aqui, ó, o negro apanhando na época do Brasil colônia, depois, na época da ditadura militar, a polícia, através do ato institucional número 5, pegando o negro na rua e chamando ele de preto vagabundo, né? E hoje em dia, né, o encosta aí criolinho, né? E aí vem essa ideia de que o negro se vitimiza demais, né? É melhor esquecer esse negócio do racismo, isso não existe mais, né? Esse discurso é um discurso que ainda tem ressonância na sociedade brasileira, né? Se vocês forem lá na entrevista dada pelo então candidato Jair Bolsonaro a, ao programa Roda Viva, lá no YouTube tem o programa, né? Ele vai falar que isso é coisa do passado, racismo é coisa do passado e tal. Tem um momento lá da entrevista que ele fala isso, né? Antes dele ganhar para presidente da República. Confiram lá que é interessante ver esse debate, né? E inclusive ver entrevistas com o Silvio Almeida, que é um pesquisador nessa área, também uma entrevista no Roda Viva, né? E com a Djamila também, que é uma pesquisadora sobre as relações raciais no Brasil. Todas essas três entrevistas estão disponíveis no YouTube, né? E foram realizadas pelo programa Roda Viva. Bem, mas o mito da democracia, a teoria da democracia racial, aqui, ó, teoria da democracia racial, ela foi questionada. Ela foi chamada de mito no sentido de equívoco, erro ou inverdade, pelo sociólogo Florestan Fernandes. Né? O Florestan Fernandes ele defendeu a tese de que, né, a ideia de democracia racial mascarava a realidade de profundas desigualdades que o negro se encontra, né, no contexto brasileiro. Não só o negro. O Florestan Fernandes também estudou os indígenas, né, os tupinambás. Né? O Florestan Fernandes é um sociólogo muito famoso, reconhecido no mundo inteiro. Foi o orientador da tese de doutorado do Fernando Henrique Cardoso, apesar deles acabarem ficando em perspectivas políticas diferentes, né? O Florestan acabou indo para o PT e o Fernando Henrique para o PSDB. Mas ambos eram do PMDB na época da ditadura militar, né? Que era o MDB, era a oposição permitida pela ditadura, né? E o Florestan, esses estudos do Florestan e a fama do Florestan, né, ele também foi orientador da tese de doutorado da Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique, que já era uma antropóloga voltada para a área da desigualdade social, com muitos prêmios, inclusive, né? Mostrava que a questão no Brasil das raças é uma questão do conflito e não de harmonia, não era harmonia, né, nas relações étnico-raciais. Bem, então, no caso brasileiro, o que a gente tem? A gente tem a importância do movimento negro para poder apaziguar essa situação de discriminação racial no Brasil, né? O movimento negro ele se inspira nas obras do Florestan Fernandes e acaba conseguindo resultados positivos, né? Porque a ideia é que se você não reconhece o preconceito, como é que você vai lutar contra ele? Primeiro você tem que admitir, né? Admitir a existência do preconceito para você poder lutar contra ele. Porque se ele não existe, como é que você luta contra ele, né? Então, o movimento negro vai mostrar que, apesar da riqueza e da vida cultural que o Gilberto Freire mostra, né, nos estudos dele, né, em relação à identidade brasileira, na prática a população negra ela acabou sendo prejudicada, né, em relação aos brancos. Opa, passei aqui sem querer. Né? Então, como que isso fica evidenciado? Isso fica evidenciado no seguinte:
numa série de pesquisas a partir da tese de Florestan Fernandes, que mostra como que é mascarado a injustiça com o negro, e não só com o negro, com os índios também. A cor de pele dos brasileiros. Qual que é a cor de pele? São todas, né? Alguns diriam. Aqui todo mundo é misturado, todo mundo tem um pouco de índio, de branco e de negro, né? E aí por isso não existe discriminação. Bem, essa é uma ideia equivocada. Olha uma pesquisa mostrando as cores de peles identificadas aqui pela Schwartz. Foi até bom que eu lembrei aqui. A Lilian Schwartz também tem uma entrevista no Roda Viva, em que ela inclusive comenta a resposta dada por Bolsonaro na entrevista que ele deu e comenta outros assuntos relacionados à questão da injustiça social no Brasil. Ela é uma pesquisadora, uma antropóloga da USP, bem renomada, bem reconhecida no mundo inteiro. E aqui está mostrando que uma pesquisa que ela fez mostrando que os brasileiros identificam 136 cores de pele, né? E que essa ideia de que todo mundo tem todas as cores é uma ideia que acaba ajudando a não admitir o racismo e a discriminação que tem no Brasil. Se a gente for olhar os dados estatísticos do IBGE, a gente vê que tem uma posição de desvantagem econômica de negros, né, os pretos e pardos, como são classificados nas pesquisas do IBGE, e dos amarelos ou indígenas, né? E isso evidencia a diferença que existe no acesso, né, às coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, a população com rendimento no trabalho, né? Aqui, ó, entre os 10% mais pobres, né, em termos percentuais, e os ricos, né? A gente pode ver aqui que o rendimento do trabalho por raça é diferenciado, né? E também a gente vê que o rendimento do trabalho, o rendimento do trabalho por raça, tanto em relação aos 10% mais pobres, como em relação aos mais ricos, né? Então é importante a consideração, né, dessa situação, né? Você vê que os índios são pouco numerosos, né? Porque foram todos assassinados e até hoje estão sendo assassinados, né? E os pretos e pardos são a maioria. A população branca é a metade também, né? A população branca é um pouquinho menos que a metade e no rendimento, né, tem uma série de diferenças, né? Então, avançando aí, né, nessa reflexão sociológica, nós vamos para o conceito de etnia, que é um conceito que supera o conceito de raça, porque ele não vai utilizar mais aquelas ideias de hierarquia, de características biológicas, né? Etnia se refere a um conjunto de seres humanos que partilham determinados aspectos que vão, né, da linguagem à religião. São várias características sociais, né, e que, por serem sociais e culturais, elas são aprendidas em sociedade, né? A pessoa nasce naquele contexto, aprende aquelas características, nasce numa determinada família, nasce num determinado bairro e aprende a ter o uso daquelas roupas, aquela língua, aquela culinária, e aí vai, né? Esse é um conceito muito importante, né? E aprofundando o conceito de etnia, nós temos a ideia de etnicidade, que é um sentimento de pertencimento que o indivíduo tem, né, de determinada comunidade étnica, né? Então, nós pertencemos a vários grupos sociais e nós nos identificamos com vários desses grupos, né? Essa identificação é que é a etnicidade. Bem, então, nesse sentido, dá para perceber que etnia, né, é um conceito mais adequado para a análise das relações entre as diferentes características das populações humanas, né, que se interagem e que possuem aspectos socioculturais e históricos,
do que uma distinção feita com base na origem biológica, como é o conceito de raça. Né? Então, nesse sentido, a etnia possibilita uma superação do conceito de raça, inclusive de raça inferior e raça superior, né? O conceito de raça ele já foi negado pelos cientistas da natureza, os geneticistas, né? Mas infelizmente ele permanece como uma ideologia, né? E as teorias das raças continuam aí presentes nos grupos sociais. Relacionados a tudo isso, nós temos aqui o conceito de minorias sociais, né? Que vai ser mais desenvolvido no próximo slide, mas aqui mostra a questão da permanência da discriminação e do preconceito no meio, né, dos seres humanos, inclusive no Brasil. Bem, outro conceito importante, que está de uma certa forma relacionado ao conceito da etnia, é o do multiculturalismo, né, que é a ideia de que as sociedades são formadas por culturas distintas, multiculturas, várias culturas, né, e que elas têm uma coexistência pacífica dessas várias culturas que estão juntas. O multiculturalismo é visto nas ciências sociais como um movimento teórico que defende a pluralidade, né, e o reconhecimento cultural das minorias sociais. Quer dizer, é um movimento que defende a diversidade cultural, né? Você vê aqui vários tipos de pessoas com várias características culturais e biológicas, né? Cor de pele e assim por diante. Bem, e aí é importante a gente salientar o conceito de minorias sociais, porque ele está muito em voga hoje em dia. Minorias sociais são grupos diferentes dentro de uma sociedade e esses grupos possuem diversos aspectos, né, que levam eles a sofrerem discriminações ou terem desvantagens no seio dessa sociedade onde eles estão. Né? É importante dizer que esse conceito de minoria, né, na sociologia das minorias sociais, não tem relação com a quantidade numérica, mas sim com o fato de características econômicas, sociais, culturais, físicas, religiosas e de gênero, né, fazerem com que esses grupos sejam subjugados ou tenham desvantagens ou discriminações, né, no seio da sociedade em que eles estão. Exemplos notórios de minorias sociais são os pobres, né? Os pobres e as mulheres. No caso do Brasil, esses dois grupos são maiorias numéricas. Né? A maior parte da população brasileira é feminina e a maior parte da população brasileira é pobre. Mas para a sociologia são minorias, porque eles são grupos que são subjugados por uma dominação, né, dos ricos e dos homens. Bem, críticas ao multiculturalismo. São várias, aqui nós vamos pontuar só algumas, né? Mas essa visão antropológica que os defensores do multiculturalismo adotam, de que as culturas são totalmente originais e elas convivem de forma pacífica, apesar de serem diferentes. Então, coexiste a diferença, né, na sociedade e de uma forma bem original, né? Por que isso é problemático? Porque é uma coexistência sem convergência, né, dessas diferentes matrizes socioculturais. E aí essa crítica ela acaba culminando na ideia de que na prática a convivência não é pacífica, né? Por quê? Porque tem as relações de poder, né, que permeiam essas culturas. Né? De forma sintética, a crítica é que o movimento multiculturalista
ele não propõe uma superação da hegemonia dos padrões dominantes, dos padrões culturais. Ele só reconhece a diversidade cultural, né? Sem uma proposta de superação da dominação que ocorre no dia a dia. Exemplos interessantes seriam, por exemplo, né, numa sociedade multiculturalista que concebe essa ideia de convivência harmoniosa das diferentes matrizes culturais, é, seria normal a xenofobia, né? Em qualquer país sem miscigenação, porque num país que tem miscigenação é mais complicado, mas, por exemplo, né, os suecos, aí chega lá os brasileiros ou os chineses lá, eles são diferentes. Seria normal eles terem uma aversão àqueles grupos que têm os olhos mais fechadinhos, como são os chineses, porque eles são muito diferentes lá, mas eles vão conviver pacificamente. Mas esses chineses que chegaram lá não vão ter as mesmas condições do que o sueco que é de lá. Xenofobia, né, de uma forma mais simplista, é a aversão ou ódio ao estrangeiro, né? Então, é quando e está acontecendo muito isso, né, na Europa ultimamente em relação aos refugiados, né? O fenômeno xenofóbico, que é essa aversão a quem não é do país, né? Você vê que o Brasil, a xenofobia, ela é bem, digamos assim, ela não é tão relevante se comparada à Europa, porque veja que o Brasil recebe gente de todo quanto é lugar, né? Há pouco tempo os haitianos chegaram aí e tudo. Não significa que não tem discriminação, não significa que não tem segregação, não significa que não tem preconceito, gente. Mas é mais leves comparado à Europa, né? Tem uma versão ao estrangeiro, sim. Inclusive uma versão inversa, né? Que é o seguinte, assim, aquele cara ali é europeu, ele acha que ele é melhor do que eu, então nós temos uma aversão contra ele, porque eu sou brasileiro, eu sou desse país aqui que não é poderoso como a Europa, mas então eu vou tratar esse cara diferente. Então isso também não deixa de ser uma forma de xenofobia. Outra coisa que seria normal nessa perspectiva da crítica ao multiculturalismo seria a misoginia no ambiente militar, que ocorre inclusive aqui no Brasil. Quem quiser aprofundar sobre isso pode ler minha tese de doutorado em Ciências Sociais pela Unicinos, que eu estudo o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, agora, há 2 anos atrás, é que começou a entrar mulheres para seguir a carreira que pode chegar ao topo, né, ser general. Já tem mulheres militares, mas não na função que chega ao topo, mas em funções que eles chamam de funções intermediárias, e não a função fim. A função meio tem mulheres, por exemplo, na administração do Exército. Mas qual que é a função meio? A função meio é uma função para ajudar. A finalidade, a função final é a guerra, né? A administração da violência. E nisso não tinham mulheres até então. Outra coisa que seria normal seria a cristofobia em países não cristãos, né? Por exemplo, o país é islâmico, aí chega cristãos lá e eles né, têm uma versão a esses cristãos, mesmo concebendo o mundo como um mundo multicultural, né? Ou, ou então o fundamentalismo nos países cristãos, né? Que é quando os cristãos. O fundamentalismo é o preconceito àqueles que não se comportam de acordo com a fé desses religiosos, né? São os fundamentalistas. Bem, e aí, a partir dessas críticas ao multiculturalismo, surge um conceito que está mais propagado, como mais adequado para a situação, que é o de interculturalidade, que, diferente do multiculturalismo, vê o contato entre as culturas como uma possibilidade de construção de novos conhecimentos e novas interpretações de mundo. Isso é uma perspectiva bem pós-moderna, né? De que tudo é misturado, tudo são discursos, tudo é cultura, né? E aí, nesse sentido, os grandes teóricos da sociologia vão propor que
O multiculturalismo tem aquelas limitações, mas a noção de interculturalidade promove a possibilidade de surgimento de novos híbridos. O que seriam esses híbridos? Seriam tipos que vêm da interação entre as diferenças, né? E essa interação ela é tão significativa. Interculturalidade significa, né? Aqui, ó, inter, né? Culturas, entre as culturas, gera uma mistura tão significativa que poderia haver uma união maior entre as diferentes culturas. Veja que eu caracterizei aqui, ó, vejam aqui, ó, o multiculturalismo como muitas culturas diferentes convivendo juntas. E aqui nesse conceito, elas não só estão convivendo juntas, mas estão de mãos dadas, né? Quer dizer, elas se interpenetram, né, umas nas outras. Exemplos que a gente poderia dar seria a possibilidade de híbridos culturais, como por exemplo o judaísmo messiânico, que já tem aqui no Brasil, né? São judeus que reúnem em sinagoga, usam kippá, mas eles aceitam Jesus Cristo como Messias, né? Então, para o judaísmo tradicional, isso não é possível, né? Jesus não seria o Messias, né? Tanto é que eles crucificaram Jesus. Então, mas aqui tem judeus cristãos. Isso aqui é fruto do quê? De uma interculturalidade entre a cultura judaica e a cultura cristã, né? E aí eu estou usando exemplos exagerados aqui para poder ficar mais claro para, né, o que é essa noção de interculturalidade. Né? Seria possível uma mulher ser ordenada sacerdote católica, né? Tem madre, mas a madre não pode celebrar missa e uma série de restrições. Seria um padre, isso já na igreja luterana já tem, né? Já pode ordenar o padre luterano, a madre pode fazer os mesmos atos oficiais. Então, na Igreja Católica seria um exemplo de interculturalidade. Seria a Igreja Católica, através das suas interações, ter uma nova visão de mundo intercultural e admitir esse tipo de coisa, né? Ou, não sei se já está acontecendo isso aqui no Rio Grande do Sul, mas uma negra piochada num CTG, dançando e fazendo um papel que a branca faria, né? Quem é daqui do Rio Grande do Sul sabe que antigamente o negro não podia nem entrar no CTG, e depois que permitiram que ele entrasse, ele podia entrar, mas não podia participar da dança. Então, isso aqui é a crítica ao multiculturalismo. O que adianta ter um monte de cultura? Só admitir um monte de cultura junto, sem perceber que existe tratamento discriminatório, preconceito e dominação de uns sobre os outros, não é suficiente. A gente tem que admitir que a interculturalidade é que é o que há. Né? Por quê? Porque a interação entre as culturas vai promover igualdade e vai surgir, inclusive, novas configurações que nem existiam antes. E aí, para finalizar, seria possível um homem casar de véu e grinalda, pensando em termos interculturais. Eu sei que eu vou ser muito criticado por estar dando esses exemplos e essa abordagem, mas é uma opção teórica que eu fiz, porque, né, dá para fazer inúmeras opções teóricas para trabalhar esses temas. Bem, então, já chegando ao fim da aula, nós vamos para o conceito de ações afirmativas, né, que na verdade são ações públicas ou privadas voltadas para correção, de desigualdades sociais. Essas ações afirmativas têm o objetivo de afirmar que aqueles grupos que sofreram desvantagens, eles possuem igualdade. Seria uma afirmação da presença deles. Né? Por quê? Porque é necessário compensar as desvantagens criadas e reproduzidas historicamente e socialmente. Né? O grande exemplo que a gente tem, né? Isso começou nos Estados Unidos há muitos anos, mas no Brasil é recente. Os exemplos que a gente tem são das cotas raciais,
nos concursos de admissão das universidades públicas brasileiras, né? Também cota para pobre, no sentido de quem vem de escola pública, né? Na verdade, é uma admissão que a escola pública brasileira é ruim, e aí o pobre não pode pagar a escola privada, então a gente daria cota para elas. Na verdade, é isso que está sendo dito, né? E é isso mesmo, nós sabemos que com poucas exceções, tem escolas públicas de qualidade no Brasil. A maior parte delas são desestruturadas, os professores são mal remunerados e possuem uma série de problemas. E o outro exemplo são as cotas para as pessoas com deficiência nos concursos públicos. Vocês vão ver que tem concurso público aí que separa a vaga para cego, né, para cadeirante e para outras pessoas com deficiências. Bem, gente, agora nós encerramos, né? Eu recomendo a vocês assistirem filmes que tratam dessa questão, porque ilustram muito bem, né? Tem um filme que chama 12 anos de escravidão, que trata da segregação dos Estados Unidos, do racismo. Tem o filme do Mandela, que eu já indiquei aqui, né? Tem um filme sobre o filme sobre Selma, né? Sobre o Martin Luther King Jr. E tem filmes brasileiros também que tratam da questão racial, como por exemplo Cidade de Deus, tanto Cidade de Deus 1 como Cidade de Deus 2, que mostra a situação da favela e da população que sofre discriminação e preconceito, né? Quando for oportuno, eu vou fazer um sorteio para os interessados do meu livro A Cultura Brasileira e a Sexualidade na TV, onde eu mostro como essa cultura brasileira de identidade, né, misturada está relacionada com a sexualidade, né, e isso se tornou um grande repertório da televisão brasileira. Bem, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Há muito o que aprofundar, né? E até a próxima, pessoal.